Nascimento, vida e morte do padre Cícero Romão, de Apolônio Alves dos Santos, voz Iba Mendes. O meu espírito poético estava sem alegria, por eu viver trabalhando, ausente da poesia. Voltei de novo abraçá-la, por ser o meu santo guia. Como a deusa dos poetas me deu esta inspiração, vou escrever um livrinho que chama o povo a atenção. Nascimento, vida e morte, do padre Cícero Romão. Joaquim Romão Batista, o pai dele se chamava, e por Joaquim na Vicência, Romana se assinava, sua querida mamãe, a quem tanto ele adorava. E na cidade do Crato, estado do Ceará, o senhor Joaquim Romão era residente lá, onde nasceu padre Cícero, assim a história dá. No ano 1844 então, a 24 de março, numa manhã de verão, naquela manhã nasceu o padre Cícero Romão. Era querido dos pais, criou-se muito estimado, querendo aprender a ler, com 10 anos foi levado para um bom seminário na capital do estado. E Cícero Romão Batista, tendo bastante vontade de estudar para padre, com esta oportunidade, ordenou-se aos 20 anos, com maior facilidade. Depois de ter se ordenado, tendo a vitória na mão, voltou à casa dos pais, com a ordem e permissão de cantar missa e fazer qualquer uma confissão. Naquele tempo existia, na fazenda Juazeiro, uma pequena igrejinha, aonde o povo romeiro ia fazer oração aos pés do padroeiro. Então logo recebeu o padre Cícero Romão, do bispo de Fortaleza, uma autorização para na dita igrejinha fazer a congregação. Eram 18 quilômetros do Crato para Juazeiro, apenas uma fazenda de um povo honesto e ordeiro, rendendo obediência ao senhor fazendeiro. E ali na casa grande, de um lado se avistava a pequena capelinha, aonde o povo rezava. Então só de ano em ano a missa se celebrava. Justamente foi ali que o padre Cícero rezou. A sua primeira missa neste ano celebrou, agradando a todo o povo. Ali ele começou. E assim continuou o padre Cícero Romão, chamando todos fiéis para fazer confissão, ouvir a missa e depois receber a comunhão. Uma grande multidão, todos os domingos se via, na frente da igrejinha o povo se reunia. Era tanta gente que a igreja não cabia. O padre Cícero Romão a todo mundo abraçava, o que dependesse dele, com todos colaborava. Casamento e batizado, dos pobres nada cobrava. Logo espalhou-se a notícia, naquele sertão inteiro, relativo ao padre Cícero, defensor do Juazeiro, e era viva esperança de todo o povo romeiro. E assim o Juazeiro foi seu progresso aumentando, o povo de mais distante para ali foi se chegando, com pouco a população foi ali multiplicando. Em poucos anos da vila aumentaram a construção. Fez o padre uma avenida e por denominação ficou chamada Avenida do padre Cícero Romão. Assim a população de mais e mais aumentava, e fiéis todos os dias de toda parte chegava, pois o padre em seu sermão a todo mundo chamava. Em pouco tempo o governo, vendo a coletividade daquela vila aumentando e a progressividade, achou cabível e passou aquela vila à cidade.
Ali o grande progresso subiu em grande expansão. A indústria e o comércio também entraram em ação, todos rendendo homenagem ao padre Cícero Romão. Ali em toda a morada se via a fotografia do padre Cícero Romão, e um letreiro dizia: "Viva meu padrinho Cícero, protetor da freguesia." Já esperado chegou o tempo de uma eleição. Logo se candidatou o padre Cícero Romão para dali ser prefeito e ganhou na votação. Então os ambiciosos, vendo o padre ser eleito e receber o troféu e o cargo de prefeito, formaram uma campanha para anular o pleito. E com isto o padre teve que enfrentar aos perigos para rebater a fúria daqueles seus inimigos. Esqueceu que era padre e não temeu os castigos. Com isto os adversários do padre do Juazeiro fizeram ver à imprensa que o padre era um guerreiro, além de religioso, era também cangaceiro. De forma que a denúncia foi de cidade em cidade, e o padre, pelo método da religiosidade, foi suspenso de exercer sua santa atividade. Assim ficou muito tempo o padre Cícero Romão, sem poder celebrar missa e sem fazer confissão, até enquanto durou aquela revolução. Apesar dessa opressão, o povo do Juazeiro não abandonou o padre por ser um bom conselheiro, dava carinho e conforto a todo o povo romeiro. O povo do Juazeiro tinha tanto fanatismo e fé no padrinho Cícero e no seu catolicismo, pois sem ele se julgava sobre a beira do abismo. Até remédio ensinava aos mais necessitados, os doentes que estavam dos médicos desenganados, com ervas, cascas e raízes, deixava todos curados. Chegava todos os dias gente do Alto Sertão para receber consultas do padre Cícero Romão, e todos para seus males encontravam solução. Nesse tempo apareceu uma grande epidemia de varíola em todo o povo, de forma que todo dia morria mais de uma vítima da terrível tirania. Além daquilo surgiu a seca devoradora do ano 77, que foi a mais causadora da fome e da mortandade e da crise assoladora. Foram 24.989 vítimas da peste e da seca violenta, deixando a população na mais terrível tormenta. Ficou a desolação ali naquele Nordeste. O padre Cícero se fez um mensageiro celeste, confortando os flagelados da grande fome e da peste. E ali o padre Cícero se fez do povo enfermeiro, lutando como um herói ou um médico hospitaleiro, a fim de salvar as vidas daquele povo romeiro. E com isto o Juazeiro crescia de mais a mais, porque vinha visitantes de todas as capitais, mediante as reportagens publicadas nos jornais. Os sertanejos distantes viajavam em romarias, com destino a Juazeiro, enfrentando travessias. Sem dinheiro, os pés descalços, andavam noites e dias. Tinha gente que gastava de viagem um mês inteiro, com destino a conhecer a matriz do Juazeiro, e também o padre Cícero, que foi grande conselheiro. Para ali se alimentarem, levavam no matulão rapaduras e carne seca, farinha, sal e feijão, para durante a viagem não faltar a provisão. Muitos conduziam água em cabaça ou em bogós, no mato matavam caça, também armavam quixós, armadilha de pegar tupunarés e mocós.
Dizem que quando passavam numa grande travessia, num lugar que não houvesse perto uma moradia, ali mesmo se acampavam quando a noite escurecia. Porém, enquanto um dormia, um ficava vigiando, fazia um grande fogo, ali ficava atiçando, para espantar os tigres que perto fosse chegando. Porque o tigre tem medo de fogo no campo aberto, portanto, para se dormir em qualquer lugar deserto, acendendo um grande fogo, o tigre não chega perto. Dizem que um certo dia, uma onça no caminho emboscou um velho e ele valeu-se do meu padrinho, e a onça transformou-se em um simples cabritinho. E assim muitos milagres o padre Cícero obrou. Apenas vou escrever o que alguém me contou. Se for mentira o pecado, fica para quem relatou. Padre Cícero recebia presentes dos fazendeiros, aves, perus e galinhas, garrotes, bodes e carneiros. Entre esses tinha um boi, que era a fé dos romeiros. Chamava ele o boi santo, do padre Cícero Romão. Andava solto na rua, sem causar perturbação. Manso que só um cordeiro, causava admiração. Botaram no seu pescoço uma corrente bonita, uma cruz e um rosário e uma medalha escrita: Boi Santo do Padre Cícero, presa num laço de fita. O boi fazia milagres, assim o povo dizia. Por ele ser milagroso, algum fanático fazia promessas ao Boi Santo e a graça recebia. Dizem que um dos fanáticos fez uma promessa assim: prometeu ao Boi Santo um bom feixe de capim. Depois da graça alcançada, fez ele um papel ruim, porque não tinha capim onde ele residia. Foi na vazante de outro, na noite daquele dia. Ele roubou o capim, da forma que pretendia. Fez o grande fecho e pôs na cabeça devagar, e onde estava o Boi Santo, foi o capim entregar. Como tinha sido roubo, o boi não quis aceitar. Para que o boi comesse, ele ficou ajeitando. O boi olhou para ele, a cabeça balançando, dizendo que não comia. Por fim terminou urrando. Outro milagre que fez o padre Cícero Romão: um pobre velho cavava um enorme cacimbão. A terra ruiu por cima, soterrando o ancião. Valei-me, padrinho Cícero, o pobre velho gritou. Logo se ouviu um estrondo, quando o buraco fechou, e para ver o que foi, muita gente ali chegou. Disseram: o operário está dentro soterrado. Nós vamos tentar salvar a vida deste coitado. Um disse: não adianta, ele já é finado. Mas disseram: vamos sempre retirar a criatura. Quem sabe talvez se salve, se não for muita fundura. Se morreu, se tira o corpo, para dar-lhe a sepultura. Então os homens ali, com muita calma e cuidado, foram retirando a terra que havia desabado. Por fim retiraram o velho, quase morto, asfixiado. Ele aí contou a todos que naquela ocasião, quando o buraco fechou, que ele viu a escuridão, gritou bem alto: valei-me, padrinho Cícero Romão. A terra cobriu o poço, mas ficou uma abertura, que de dentro o pobre velho, através da rachadura, podia respirar bem e suportar a quentura. No tempo de uma opressão de um partido contrário, um político enviou um bandido sanguinário para assassinar o padre com um plano salafrário. O tal bandido hospedou-se em uma certa pensão, simulando uma doença, pediu uma confissão, mas preferia que fosse o padre Cícero Romão. Então ao padre Cícero mandara logo chamar, que um romeiro doente queria se confessar, e mandava-lhe pedir para não se demorar.
O padre pensou um pouco e disse ao portador: o senhor pode voltar, que antes do sol se pôr, eu vou conhecer de perto esse ente traidor. Então, quando lá chegou o padre Cícero Romão, aonde estava o doente, em um quarto da pensão, o bandido estava morto, com grande punhal na mão. Todos que ali estavam vieram testemunhar. O padre disse: este monstro veio me assassinar, por intermédio de alguém, mas Deus mandou revogar. Quem só vive a fazer bem, o mesmo lhe favorece, mas quem deseja fazer o mal a quem não merece, subindo o degrau do mal, a mesma parte ele desce. Ninguém não deve roubar, nem matar seu semelhante, pois quem fizer bem ou mal, cai sobre si num instante, porque o Jesus divino é justiceiro e constante. E ele dizia: nós somos um do outro irmão, a carne da mesma carne, a terra do mesmo chão, o sangue do mesmo sangue, nação da mesma nação. Auxiliai os mendigos de grande necessidade, para nossa salvação, façam esmola e caridade, que Deus exige 3 coisas: amor, justiça e verdade. Ele, já estando velho, viu que chegava o momento de ser chamado ao céu por ordem do julgamento, por eles ou pelos outros, dá o seu depoimento. Dizia a todos romeiros receber uma mensagem, para brevemente ir fazer a minha viagem, deixarei como lembrança meu retrato ou minha imagem. No ano de 34, o padre Cícero Romão, no dia 20 de julho, pôs a mão no coração e disse: chegou a hora de cumprir minha missão. Nesse doloroso dia, Juazeiro entristeceu, o céu cobriu-se de luto, o Brasil emudeceu. Quando correu a notícia, o padre Cícero morreu. Com 79 anos, morreu o santo pastor das ovelhas sertanejas, que tanto lhes tinham amor, por ser um bom conselheiro, um coração protetor. Agora canonizou-se, quebrando todos os encantos, está na corte divina, rogando por nossos prantos e protegendo o poeta Apolônio Alves dos Santos. Inscreva-se em nosso canal e visite nosso blog www.poeteiro.com.